Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nesta terça-feira, neste dia 21 de maio de 2019, nos achegamos a Ti, nos colocamos em Suas mãos como oferta viva no Seu altar, para sermos usados por Ti, para sermos enviados por Ti. Por isso, Senhor, que o Seu Espírito fale aos nossos ouvidos, ao nosso coração, nos traga a palavra viva e eficaz, conforme está escrito, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que seja esta palavra viva e eficaz a sair das nossas bocas, conforme também está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que todas as pessoas que ouvirem esta pregação, que estejam alimentadas com este pão deste dia 21 de maio de 2019, desta terça-feira, em nome de Jesus. E hoje, amado irmão, amada irmã, amada igreja, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, escrita em Hebreus capítulo 2, dos versículos 1 em diante, que tem sob o título Cristo como Filho do Homem, é superior aos anjos e é sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, vejamos. Portanto, convém nos atentar com mais diligência, ou seja, a diligência é com mais interesse, com mais cuidado, com mais zelos, aplicados na execução de uma tarefa, com mais urgência ou presteza em fazer alguma coisa. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 10, o nosso Deus nos diz, pois está escrito, em nome de Jesus, disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração, ou seja, nos teus pensamentos, no centro das suas emoções, todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Ezequiel 3,10. Portanto, convém nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nós devemos atentar com diligência, com interesse, com cuidado, com zelo, para as coisas que temos ouvido, para a palavra do nosso Deus, revelada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Este Novo Testamento é a palavra de Deus revelada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus às nossas mentes, aos nossos corações. Nós somos ministros deste Novo Testamento. Portanto, vejamos, Hebreus capítulo 2, versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão, ou seja, uma transgressão é uma violação, uma infração, um não cumprimento de uma lei, ou seja, de uma ordenança de Deus. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aqui diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ou seja, o transgressor, o desobediente, colheu os frutos da sua transgressão, da sua desobediência, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz, não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. Plantou, colhe, irmãos. Se plantar o bem, vai colher o bem. Se plantar a transgressão, a desobediência, vai colher os frutos da sua transgressão, da sua desobediência. Portanto, vejamos, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós
se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, e a transgressão que nos foi anunciada, e a tão grande salvação que nos foi anunciada pelo Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como filho de Deus, como Deus. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto em todo o cumprimento da lei, pois por nós mesmos nós não conseguiríamos cumprir toda a lei. Sempre o homem, o ser humano, sempre falharia em um ponto da lei e se tornaria culpado de todos os pontos. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para ser o nosso substituto, para cumprir toda a lei em nosso lugar. Mas mesmo ele cumprindo a lei, em Romanos capítulo 10, versículo 5 está escrito: Ora, Moisés descreve a lei que é pela fé, a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Romanos capítulo 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E o Senhor Jesus Cristo fez estas coisas, cumpriu toda a lei, consumou toda a lei naquela cruz do Calvário, e ele morreu por ela, morreu no cumprimento da lei. Por isso a lei é dita maldita, conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, mas ele morreu no cumprimento da lei. A lei se fez maldita, por quê? Porque mesmo o Senhor Jesus Cristo, tendo cumprido toda a lei, ele foi pendurado naquela cruz do madeiro, amados, em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Portanto, uma tão grande salvação, como esperamos nós, se não atentar por uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Esta salvação é a salvação pela graça. É como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 em diante, 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E esta salvação que nos foi anunciada pelo Senhor, e que hoje ela tem que ser por nós anunciada, que a salvação é pela graça, é pelo favor imerecido, mediante a nossa fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende daquilo que ele dá, Deus não volta atrás daquilo que ele dá, porque em Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele nos diz, está escrito: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E Deus não pode negar a sua palavra. E se ele diz que nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, mediante a nossa fé, a certeza, o crer sem ver, a certeza de que o Senhor Jesus Cristo é galardoador daqueles que o buscam. A fé, Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê, ou que se não vê. O nosso firme fundamento é Jesus, é a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê ou não se vê. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não temos que fazer obras, fazer esforço, fazer sacrifício, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele. Efésios capítulo 2, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. De vez em quando, irmãos, só Jesus na casa é uma bênção, glória a Deus. Então, irmãos, essa tão grande salvação é que tem que ser anunciada, que a salvação não é por lei, não é por obrigação, não é por cumprimento da lei, porque está escrito: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E o homem não era capaz de cumprir toda a lei, sempre falava em um ponto e se tornava transgressor de toda a lei ao falhar em um ponto da lei. Irmãos, nós somos salvos pela graça, e essa tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor é a salvação pela graça, porque o Senhor Jesus Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, para a justiça de todo aquele que tem fé, que crê sem ver, que crê, que tem a certeza de que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Portanto, vejamos, nós temos o dever de anunciar esta tão grande salvação pela graça, e não pela lei, e não por obrigação de se fazer, e não por obrigação de se cumprir, e não por propósito, e não por obras da lei, não. Nós temos que anunciar a salvação, a tão grande salvação, pela graça, pelo favor imerecido mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, os dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Portanto, o nosso Deus, Ele nos deu os dons, são os 9 dons, 3 dons de revelação, de sabedoria, de conhecimento, de discernimento de espírito, 3 dons de poder, a operação da fé, a operação dos milagres, maravilhas, os dons de curar, os 3 dons vocais, que são os dons da profecia, os dons da variedade de línguas, os dons da interpretação de línguas. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, para engano de homens com astúcia e engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação do amor. Portanto, que fica esta palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, a paz de Cristo para todos. Estamos parando por causa do tempo, amado, em nome de Jesus.